Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus o ponto da palavra que o Senhor tem posto comunhão para lermos no Santo Evangelho reportado por Lucas, no capítulo 18. Lucas, Evangelho 18. Nós vamos ler até o verso 17. Capítulo 18, no início. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Até aqui, irmãos. Querida Irmandade, vemos aqui, Jesus usava de comparações, parábolas, para as pessoas que ouviam gravar melhor, lembrando da parábola. A parábola é uma narração, é a contação de uma história real ou hipotética, não importa, não é, irmãos?
onde é feita a comparação para a pessoa tirar uma dedução na sua vida, na sua conduta e gravar na mente para não esquecer. E aqui nós lemos 3, o senhor guiou de ler 3, porém, irmãos, outras tantas parábolas tem aqui, principalmente no Evangelho de Lucas, todas com uma mensagem importante, e aquele que fizer atenção e procurar pôr em prática, vai ver que os ensinamentos através das parábolas são ensinamentos profundos, que nos iluminam, como ouvimos na oração, cantamos no hino. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então aqui, irmãos, vejam, a primeira parábola de um juiz que não temia Deus, era juiz na cidade, mas não temia Deus, não respeitava os homens. Ele fazia a coisa como ele imaginava, pela autoridade que tinha. Na segunda parábola, Jesus pega 2 exemplos de pessoas da comunidade judaica da época. Um fariseu que era o seguidor rigoroso do judaísmo. Às vezes nós temos um conceito que fariseu é falso, fariseu é o que fala uma coisa e faz outra. É verdade, irmão, houve muitos fariseus que, sendo rigorosos, eles realmente estavam ali procurando enganar. Mas o fariseu, propriamente dito, dentro da lei, era aquele ortodoxo, tradicional, que punha em prática as minúcias da lei. E o publicano era judeu também, mas que trabalhava para o governo imperial de Roma, que Roma dominava grande parte do mundo conhecido nos dias de Jesus, e dominava também a província judaica, aí todo o Oriente Médio. E o judeu que se prestava para o serviço do império era tido como traidor dos anseios dos judeus, que era a liberdade, se ver livres do jugo romano. Então era tido como uma escória, como alguém que não tinha patriotismo e nem qualidade de ser judeu. Então Jesus pegou 2 extremos e contou esta parábola. Na terceira parte que lemos, o Senhor deixou claro que Ele ama a simplicidade. Nem a grandeza do juiz autoritário imponente, também entre o fariseu e o publicano ele deixou o exemplo, e agora ele fala que é para deixar as crianças virem a ele, porque os discípulos imaginaram, Jesus é o Filho de Deus, está numa missão tão importante aqui na terra, de anunciar o Evangelho, anunciar o reino futuro. Agora vem criança aqui, quer abraçar, quer beijar, quer olhar para ele, quer que ele pegue no colo. Não, deixa que o assunto aqui é sério, não é assunto de criança. Jesus falou, não façam isto, deixai-os, eu quero as crianças. Certamente abriram, não é, irmão, para as crianças virem. E o Senhor, quem sabe até com uma criança ali, abraçado, falou para toda a multidão que ouvia, em verdade eu vos digo, que qualquer um de vós que não receber o reino de Deus como menino, não vai entrar nele. Porque, irmãos, hoje, dentro da graça, nós recebemos a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Mas o objetivo de todos nós é um dia entrarmos lá, na glória eterna.
Só que nesta vida, quem quiser agir como um portante e não dar, assim, atenção para uma pobre viúva ou para alguém pobre. A viuvez, irmão, significa destituição de tudo, porque daqui diz a palavra, irmão, havia naquela cidade uma certa viúva. A viúva era desamparada, não existia previdência naquele tempo, que a viúva ia receber pensão, era desamparada, a sociedade tinha que amparar. E quem tinha o dever de amparar eram os homens da justiça, mas não amparou. Mas Deus não desampara ninguém. E nós, irmãos, recebemos a palavra, o anúncio do Evangelho. Deus nos deu a fé e nós cremos em Cristo, na sua graça, no seu poder, na sua regeneração, no sangue precioso que Ele derramou. E descemos as águas do batismo para mostrar para o mundo visível, para o mundo invisível, tanto dos anjos e de Deus do céu, como também para os espíritos malignos das trevas. No dia do nosso batismo, nós proclamamos: hoje aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Morro para o mundo, a hora que eu sou sepultado na água, e vou ressurgir uma nova pessoa e vou agora segui-lo numa nova vida. Glória ao nome do Senhor. Então, nessa nova vida, Jesus disse: quem não for como um menino, recebeu o Evangelho, recebeu a graça, mas agiu de forma orgulhosa, prepotente, autoritária, se achando melhor que os outros, não vai entrar no reino de Deus. Recebeu o Evangelho, mas não entrará nele. Olha, irmão, em verdade vos digo que qualquer, então não importa se foi naquela época, se foi na Idade Média, se foi há 200 anos atrás, ou nos dias de hoje, aqui no Brasil, ou em qualquer outro país, no mundo, quem não receber o reino de Deus, na pureza, na singeleza, na simplicidade, porque uma criança não tem malícia, não tem maldade, não guarda raiva, rancor, não vinga. Minha mãe me deu uma chinelada, mas eu vou. Não, a criança chora, fica triste e tal, dali a pouco está correndo, rindo e beijando a mãe. Então, assim temos que ser, irmão. Quem recebendo aqui nesta presente vida o reino de Deus pelo Evangelho e não se portando com simplicidade, não vai entrar no reino do céu, não entrará nele, não entrará lá. E aí voltamos às duas parábolas. A prepotência do juiz. Eu que mando, eu faço o que eu quero, não tenho ninguém para respeitar. Qualquer pessoa que põe isso na mente, irmão, mas você está lá tem ensinamento, lá tem ordem, você tem que ser submissa, a mulher tem que ser submissa, a irmandade tem que ouvir lá o ancião e pôr em prática os ensinamentos. É verdade, irmão, temos que ter obediência, obedecer os mandamentos do Senhor Jesus e obedecer a sua palavra. Um que se acha autoritário, superior aos outros, aprenda com Deus, foi o que Jesus disse. Se esse juiz acabou fazendo justiça para a viúva pela insistência dela, por ela não ter desistido, e Jesus estava dizendo aqui da importância da oração, porque o pedido daquela mulher diante do juiz, senhor juiz, ou através de um advogado, ou de alguém intermediário, ou ela pessoalmente, ia lá: eu preciso que faça justiça na minha causa. É o crente orando e batendo na porta da misericórdia de Deus, irmão. Então Jesus disse, é uma parábola sobre
o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca desistir. O irmão tem orado, o irmão pediu oração hoje, a irmã também. Não desista, continua, porque esta viúva, pela constância, pela persistência, ela foi atendida por um homem maldoso, injusto e autoritário. E Deus não é nada disto. Deus é Pai, é bom e é misericordioso. Então, se o injusto juiz ouviu o clamor da viúva, Deus muito mais ouve o nosso clamor, a nossa oração. E orar, irmãos, é um dever, é dever do crente. Ah, mas eu já cansei de orar, Deus não fez o que eu queria. Deus sabe por quê, irmão. Deus sabe por quê, irmã. Mas não desista. Continue batendo na porta da misericórdia de Deus, porque digo-vos que depressa lhe fará justiça. É algum caso injusto na tua vida, irmão? É algum caso injusto na tua casa, na tua família, irmã? O Senhor está mandando a palavra. Depressa, não vai demorar, se fará justiça. E a segunda parábola? Jesus pegou um exemplo de um fariseu, perfeccionista, executor da lei, que ele até exagerava, fazer o que a lei mandava. O apóstolo Paulo, num certo lugar, ele escreve numa das cartas que ele era judeu, era da tribo de Benjamim. Benjamim foi o caçula de Jacó. Normalmente o filho caçula, o pai já está velho, vendo o fim da vida, ele procura agradar, amar e até poupar o caçula mais do que os mais velhos, de repreensão e de trabalho e assim por diante. Então Paulo dizia: eu sou judeu de judeus, sou da nata, sou da tribo de Benjamim, quer dizer, o querido de Jacó. Segundo a lei, fui fariseu. Ele não está falando eu fui tratante, enganador, não é isso, irmão. Ah, mas como é que aquele lá é um fariseu? Como um termo pejorativo, não é, irmão? Porque, de fato, quem se propunha a ser rigoroso na lei, Jesus mostrou para eles que eles se enganavam, porque se orgulhavam, porque ostentavam, porque se achavam melhor que os outros. E isto não é certo. Mas quando Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, segundo a lei eu fui fariseu, ele está dizendo, irmão, segundo a lei eu fui rigoroso, procurei guardar certinho. Mas o Senhor acha melhor o humilde do que aquele que é radical, legalista. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquela coisa. Olha lá aquela irmã, olha a roupa, olha isso, olha aquilo, e eu não. Irmão, quem faz isto já errou, porque já se considerou melhor. Ah, mas eu sou melhor mesmo, eu sirvo a Deus. Tá bem, irmão, tá bem, irmã. Sirva a Deus não para se aparecer, não para ser melhor do que ninguém. Sirva e dê o melhor de ti para o Senhor, mas com humildade. Então aqui, irmãos, Jesus fez esta parábola. O fariseu tinha o pátio dos israelitas, dos judeus, dos homens. A mulher não entrava lá. Tinha o pátio das mulheres, que era um pouco mais atrás dos homens. E tinha o pátio dos gentios, que era a parte maior, porém mais longe do prédio propriamente dito do templo que Salomão ergueu, e nos dias de Cristo era o templo de Herodes, porque o de Salomão tinha sido destruído e foi reedificado. Então eles estavam no pátio dos homens.
Só tinha um outro pátio menor e mais perto do templo, que era o pátio dos levitas, dos sacerdotes, onde tinha ali o altar dos holocaustos, onde tinha, irmãos, o mar, era um tacho, um bacião muito grande, onde era usado ali para o sacrifício de animais e depois levava mais para dentro para os holocaustos. E, portanto, tinha toda essa sequência. E aqui Jesus fala de 2 judeus. Os 2 podiam entrar no pátio dos judeus. O fariseu, diz aqui, ele disse essa parábola para uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, eram bons, e desprezavam os outros. Falou: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, importante, guardador da lei. Outro publicano, tido como traidor, que trabalhava para Roma, para o judeu pagar imposto, ninguém sonegar o imposto de Roma. O fariseu, estando em pé, a oração deles nos pátios, todos eram em pé mesmo, não ajoelhavam. Tanto bom como ruim, humilde, orgulhoso, a forma de orar era de pé. Estando em pé, orava desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou igual aos outros homens, que são roubadores, injustos, adúlteros, e também não sou igual a esse publicano aí atrás. Eu sou melhor do que ele. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Eu sou bom, eu sou importante, sou o guardador da lei, sou melhor que os outros. O publicano, judeu também, irmãos, estando em pé, lá na divisa do pátio, longe, de perto dos sacerdotes, longe, de cabeça baixa, não fez como o publicano que olhava para o céu, os pátios eram abertos, e certamente levantava a mão, porque normalmente levantavam as mãos ao orar, e ele orava daquela forma, com empáfia, com grandeza. O publicano, com vergonha de Deus, vergonha de olhar para o firmamento, cabeça não levantou os olhos, e batia no peito. Essa expressão batia no peito, irmão, é mal interpretada por muita gente. Porque no Brasil temos um ditado que uma pessoa que se acha importante bate no peito. É comigo assim mesmo, eu sou. Você quer vir aqui, vem, você vai encontrar força, vai encontrar resistência. Essa é a forma de uma expressão idiomática nossa, que não tem nada a ver com isso aqui, irmão. O bater no peito que o judeu fazia era um gesto com os punhos fechados e com humildade dava um murro no peito. Que homem miserável que eu sou! Ó Deus, tem misericórdia, eu não sou nada. E batiam no peito com esse conceito, com essa intenção. Não sei o que eu faço, acabou minha força, estou desesperado. Quem fez isso também foram as discípulas, mulheres, Maria, a mãe de Jesus, junto. E Jesus levando a cruz. E elas, que podemos fazer, somos mulheres, sem força. Oh Senhor, batiam no peito, tem misericórdia, socorre. Jesus parou e voltou para elas. Ó filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Glória ao nome do Senhor. Nesta humildade, o publicano, que miserável que eu sou, que pecador, que pobre que eu sou, não tenho nem coragem de olhar para o céu, o firmamento de Deus, mas falava assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Jesus disse para a multidão: digo-vos, garanto-vos, que este humilde publicano foi embora após a oração no templo, justificado por Deus, e não o fariseu, porque aquele que a si mesmo se exalta, se achando melhor que os outros, Deus não aceita e o humilha. Mas aquele que se humilha diante de Deus, o Senhor estende a mão e o exalta. Glória ao nome do Senhor. Irmandade, quem está ouvindo longe esta palavra, onde você estiver, irmão, guarda o que hoje o Senhor te ensina. Não te considere grande, não te consideres importante, muito menos melhor que os outros. Ore por alguém que você está vendo que está fracassando, que cometeu fraqueza. Ore por ele e Deus vai te abençoar. Não nos consideremos melhores do que ninguém, irmão, nem de ninguém. Somos humanos também, falhos, míseros mortais, necessitados da misericórdia de Deus. Vamos marchar nesta graça, recebendo sempre a palavra, que é o reino de Deus que entra em nós, com humildade, como criança, sem malícia, sem maldade, sem guardar rancor de ninguém. Irmão, a pessoa rancorosa, a pessoa que é vingativa, é uma pessoa doente de fato. Tanto é uma enfermidade espiritual e é uma enfermidade também física, carnal, do corpo, corporal, porque a pessoa fica com rancor, então vai formando tanta adrenalina e toxinas que fica circulando no corpo, aquela mágoa, aquele ciúme, a raiva, a vontade de vingar, vontade de fazer isso, fazer aquilo. A pessoa vai se afundando cada vez mais. Perdoa, glória ao nome do Senhor. Seja como uma criança que às vezes a mãe deu ali, irmão, uma correção, mas dali a pouco está sorrindo, está correndo e pula ainda no colo da mamãe e beija o rosto dela. Irmãos, sejamos como criança, adulto no entendimento, na verdade, mas os nossos procedimentos sem maldade, como criança. Aquele que recebe o reino de Deus como uma criança, um dia como herdeiro da glória, entrará no reino lá no céu. É a palavra que Deus nos manda. Deus seja louvado.